Uma pizza profissional super fácil para você fazer e vender muito. Trago aqui todos os segredos que os pizzaiolos nunca te contaram. Então, vem comigo! Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Hoje eu trago para vocês a minha massa de pizza queridinha, que eu faço há muitos anos. É uma massa de pizza profissional que você pode fazer com qualquer sabor de sua preferência. O mais importante dessa massa é que ela é igual às massas que vendem nas pizzarias por aí. Então, você vai ter acesso à receita de uma massa profissional de pizzaria feita de uma maneira super simples, como ninguém nunca te ensinou. Então, vem comigo aprender essa receita. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve agora aqui no canal. É muito importante ter você inscrito por aqui. Assim, eu sei quais pessoas me acompanham e o que elas estão gostando. Deixe seu like, pois a cada vídeo novo, o seu like é muito importante. Isso faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e indica ele para mais pessoas. Assim, deixando seu like no vídeo, você me ajuda a ensinar novas receitas a mais pessoas. E eu só tenho a agradecer por essa ajuda. Ah, e não esquece que o canal ganhou redes sociais, então segue a gente no Instagram, participa da página do Facebook e se você usa Telegram, faça parte do nosso grupo do Telegram também, pois nesses canais e redes sociais eu posto dicas e outros truquezinhos que não cabem aqui no YouTube, então para não perder nada, acompanhe todas as nossas redes sociais. Os links para todas as redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar neles que você será direcionado às nossas páginas e redes sociais. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Essa é a massa profissional mais simples que eu conheço e também uma das mais deliciosas. Então, vamos começar o preparo colocando em um pote bem grande os ingredientes. Assim, facilita na hora de mexer a nossa massa. Eu vou começar colocando o leite aqui. Leite morno, não esqueça. Não pode estar fervendo, ele tem que estar morno, pois é o leite que vai ajudar o fermento a fermentar. Vou colocar também meia colher de sopa de sal. O sal é a gosto, mas para mim essa quantidade fica ótima. Dá uma mexida para que o sal tempere bem o leite. É só para misturar mesmo, bem rapidinho. E agora vamos acrescentar o fermento. Eu vou acrescentar um pacotinho inteiro. Se você compra o fermento daqueles pacotes maiores, é 10 gramas de fermento, o equivalente a uma colher de sopa. Então, coloca o fermento no leite com o sal e mistura para que eles se misturem. Não precisa muita coisa, só uma misturadinha mesmo. Agora, vamos acrescentar o azeite, que é o que vai dar um toque especial à nossa massa, deixando ela crocante e saborosa. Pode usar óleo? Pode, mas não vai ficar tão saborosa. Então, faça a sua escolha. Se quiser utilizar óleo para deixar a receita um pouco mais barata, pode utilizar, que também vai dar certo, mas vai perder em sabor e qualidade. Então, vamos misturar bem o leite com o óleo, o fermento e o sal, para depois, aos poucos, acrescentar a farinha. A quantidade que eu coloquei aqui embaixo é a quantidade que eu utilizo na minha massa. Sempre, não muda nunca. Mas você precisa saber que cada farinha absorve a umidade de maneira diferente. Então, pode ser que a farinha que você use não seja o suficiente exatamente na quantidade que eu coloco aqui. Então, vamos acrescentando a farinha aos poucos. Você vai ver bem a textura. Ela tem que desgrudar completamente da mão. Essa massa é muito fácil de trabalhar, pois ela desgruda da mão bem rapidinho e com muita facilidade. Então, se a quantidade de farinha que eu disse aqui embaixo na descrição do vídeo não for o suficiente, você pode colocando mais um pouquinho, de colher em colher, até dar o ponto em que a sua massa solte da mão. Para mim, eu sempre peso e utilizo essa quantidade todinha e dá sempre certo. Eu utilizo sempre a mesma marca de farinha. Então, pode ser por isso que a receita leva sempre a mesma quantidade de farinha. Mas faça aos poucos, para ter certeza, pois tem farinhas que usam um pouquinho menos e outras farinhas que utilizam um pouquinho mais. Vamos mexer até que a massa se torne toda homogênea e desgrude da mão. Dentro do pote mesmo, por isso é importante um pote grande. Depois que já vira uma massinha, nós podemos tirar do pote para amassar melhor e sovar levemente a nossa massa.
Nós não queremos que essa massa cresça como um pão, então não vamos sovar muito. É só dar uma amassadinha, nem é sovar necessariamente, é dar uma amassadinha para que a farinha se ligue bem a todos os ingredientes, deixando a massa lisinha e homogênea. Essa massa ainda vai crescer um pouco, então precisa amassar um pouquinho para que a massa se torne toda homogênea e depois deixar ela descansando. Vamos dar uma amassadinha até que a massa se desgrude completamente da mão. Se você achar necessário, coloque um pouco de farinha na bancada onde estiver trabalhando. Pode colocar também por cima da massa. Eu não utilizo, como você está vendo. Costumo misturar apenas a massa assim com as mãos e pronto, ela já está bem lisinha, bem homogênea. Posso colocar no pote para deixar ela descansar e crescer. Vamos colocar a massa no pote e deixar ela descansar por uma meia hora, 40 minutos, até que ela cresça e fique bem fofa. Vai depender também do calor no dia que você for fazer. Se tiver um dia muito frio, ela demora um pouquinho mais para crescer. Mas é assim, ela cresce, praticamente dobra de volume e fica uma massa macia e super gostosa de trabalhar. Agora, polvilhe um pouquinho de farinha na bancada só para ter certeza e vamos virar a nossa massa aqui, para começarmos a trabalhar as nossas pizzas. A massa está pronta e a partir desse momento, você pode moldar a pizza no tipo e tamanho de sua preferência. Com essa massa, você faz mini pizzas, pizzas brotinho, pizzas médias, grandes, aquela pizza tamanho família também. Uma receita dessa massa faz uma pizza daquela e ainda sobra para 3 ou 4 pequenininhas. Então, essa massa é coringa para você fazer a pizza de sua preferência. Mas hoje vou fazer mini pizzas para venda, não aquelas pequenininhas de aniversário, as mini pizzas que em alguns lugares chamam de pizza brotinho, com um diâmetro de 15 centímetros aproximadamente, aquelas pizzas que servem perfeitamente para uma pessoa comer. Então, vamos começar esticando a massa. Devagar, não aperta muito a massa para não cansar a estrutura das moléculas e a massa não ficar difícil de esticar. Nunca ouviu falar disso? É assunto para um curso completo, mas pode deixar que rapidinho, logo eu vou trazer um curso completo de pizzas para vocês. Por enquanto, tudo que você precisa saber é que tem que abrir a massa com delicadeza, para ela não ficar aquela massa teimosa que você estica e encolhe de novo. Agora, vamos cortar a pizza. Eu vou utilizar esse potinho de vidro e um cortador passando na volta. Tem também aqueles aros de corte de pizza profissionais de diversos tamanhos, mas eu tenho certeza que a maioria não tem eles em casa. Então, vamos fazer a pizza com o que temos na nossa cozinha. Um potinho de vidro é o suficiente. Vou untar a forma com óleo para que a massa da pizza não grude nela. E agora, com a ajuda de uma espátula ou de uma faca grande, se você não tiver a espátula, vamos remover a massa da bancada e colocar na assadeira. É muito importante remover a massinha assim, para evitar que ela se deforme ao ser retirada da bancada. Se você puxar diretamente com as mãos, o nosso círculo da pizza pode ficar meio tortinho e deformado, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, utilize sempre a espátula para posicionar a sua massa em cima da forma. Assim, você garante pizzas perfeitas e redondinhas, principalmente se for fazer para vender. Este padrão de qualidade de fazer todos os discos redondinhos e iguais é muito importante. A nossa massa rendeu 829 gramas. A quantidade de discos de pizzas que vai render vai depender do tamanho e da espessura que você for fazer. Eu costumo fazer disquinhos assim, de 100 gramas ou os mais fininhos de 65 gramas. A última vez que eu fiz toda a receita com disquinhos mais finos, rendeu 20 disquinhos de pizza. Então, vai depender da espessura que você for cortar. E isso depende do seu gosto ou do gosto dos seus clientes. A maioria dos meus clientes gostam da massinha bem fininha, então a minha massa acaba rendendo 16, 20 pizzas mais ou menos. Eu faço ela que fica nesse peso de 65 a 50 gramas. Às vezes querem até mais fininha. Depois de posicionar todos os disquinhos na pizza, vamos furar com um palito de dente. Essa etapa é muito importante e você não deve pular. Se você colocar um desses disquinhos no forno sem furar, ele vai estufar e crescer como um balão. Não tem problema, depois que ele esfriar, ele vai murchar um pouco, mas sempre vai ficar deformado. Então, para ter os seus disquinhos perfeitos, redondinhos, como entraram no forno, faz esses furinhos para ter certeza de que não vão estufar.
Agora é só levar para assar na temperatura mais alta do seu forno. O meu é 250 graus, mas de 200 graus para cima já está bom. Coloca no forno por 10 minutos. Não esquece de pré-aquecer o forno. Para o recheio, eu vou utilizar calabresa e vou colocar nesse processador de alimentos para deixar ela trituradinha. Você pode fazer com a calabresa em rodinhas ou picada, como preferir. Eu acho que assim ela espalha melhor na pizza e fica melhor, principalmente para vender, pois torna um pouco mais econômica a nossa receita. É só passar rapidinho no triturador ou liquidificador e já podemos começar a montar as nossas pizzas. Os meus disquinhos já estão pré-assados, eles ficam assim, levemente douradinhos. Agora, vamos colocar o molho. Normalmente, eu utilizo aqueles molhos prontos de pacotinho. Tem uns até que são especiais para pizzas. Enfim, uso o molho de sua preferência. O importante é ter um molho para deixar a sua pizza bem saborosa. Espalhe o molho assim por todo o disco de pizza e já podemos começar a colocar o nosso recheio. Essa aqui eu vou fazer de calabresa com queijo. Então, eu vou começar colocando o queijo ralado diretamente em contato com o molho. Alguns sabores eu gosto de colocar o queijo por cima do sabor, mas a de calabresa eu começo montando primeiro com o queijo para depois colocar a calabresa moidinha, como eu já mostrei para vocês que eu preparei. Você pode colocar também a calabresa em rodinhas, mas principalmente se for fazer para vender, assim moída ela rende muito mais. A quantidade é praticamente uma colher de sopa bem cheia de calabresa assim moída. Depois é só acomodar para que fique bem uniforme no disquinho de pizza e pronto, já podemos colocar a cebola, porque pizza de calabresa tem que ter cebola. Mas sempre se certifique se o seu cliente gosta ou não de cebola. Eu corto bem fininha e coloco algumas tirinhas de cebola assim em cima da pizza. Se o seu cliente não gostar, nem coloque, pois vai ser só para ele ter o trabalho de tirar a cebola depois. Salpica um pouquinho de orégano para dar um toque especial e pronto. Aqui já temos uma pizza prontinha para servir, mas eu gosto de finalizar com uma azeitona no centro. Dá um charme mais especial e valoriza o nosso produto. Que tal? Dá água na boca? Essa pizza de calabresa é meu carro-chefe de vendas, pois é um sabor que agrada a maioria das pessoas. Tenho certeza que se você fizer essa pizza, vai vender muito bem também. Agora eu vou montar um outro sabor que eu gosto muito. Começamos da mesma maneira, pega o disco, coloca o molho de sua preferência e esse sabor eu vou fazer milho com queijo. Eu gosto bastante da pizza de milho com queijo, mas eu prefiro quando o milho fica embaixo do queijo, então nesse sabor eu coloco o queijo por cima. Coloco primeiro o milho diretamente no molho e depois é só colocar o queijo por cima, para quando o queijo derreter, se misturar com os grãozinhos de milho. Eu não gosto de colocar o milho por cima do queijo, porque os grãos ficam ressecados e expostos no forno. Assim, o milho fica molhadinho e muito mais saboroso. Mas é só a minha dica de montagem. Você pode fazer a pizza montando do jeito que preferir. Algumas pessoas preferem o queijo como base da pizza para depois colocar o sabor. Então, fique à vontade para montar a pizza da maneira que preferir. Essa é só a minha sugestão de montagem. Para finalizar, eu costumo colocar uns grãozinhos de milho aqui em cima, no centro da pizza, para lembrar que, tem milho embaixo desse queijo. Então, é só mais uma sugestão também, mas dá um toque especial à nossa decoração. Finaliza com orégano, porque toda pizza tem que ter orégano e está pronta. Você pode embalar para vender assim ou levar ao forno para assar e vender assadinha e prontinha para o seu cliente. Fica a seu critério. Eu costumo vender ela sem assar, para o cliente colocar no forno a hora que quiser comer. Você pode embalar as pizzas assim em bandejinhas individuais para entregar para o cliente com mais facilidade. E na hora que ele for comer, ele coloca no forno e rapidinho está pronta e quentinha. Há também quem prefira receber a pizza já assada. Então, da mesma maneira, você pode assar as pizzas e colocar nas bandejinhas já prontinhas só para o cliente pegar e comer. Depende muito de onde você vai entregar e vender as suas pizzas. Se for vender no comércio para um lanche, já leva elas montadinhas, prontinhas e assadas, pois a pessoa vai pegar diretamente para comer. Se você for entregar em casa ou fazer o delivery caseiro, que eu já sugeri aqui no canal, entrega elas assim, montadas, para o cliente assar em casa na hora que for comer. Vai ficar muito mais gostoso e seu cliente vai gostar bastante. Tô montando mais uma aqui, que é uma mistura das duas. Vai ser queijo com milho e
calabresa. Fica muito gostoso também. Nessa eu não vou colocar cebola. Vou fazer só assim, o milho na base, o queijo por cima e a calabresa moída para finalizar. É uma outra opção de recheio, mas você pode usar o recheio de sua preferência. Pode colocar presunto e queijo, tomate e frango, enfim, o recheio que você preferir, ou melhor, o recheio que o seu cliente pedir, pois quando fazemos pizzas para vender, o sabor não somos nós que decidimos, e sim os nossos clientes. Eu coloco um milho aqui no centro para enfeitar e está pronta mais uma pizza com um sabor variado. Essa com milho e calabresa, fica uma delícia e é bem diferente. Essa só de milho e queijo eu assei para você ver como ficou o resultado da nossa pizza. Como é a minha preferida, é essa que eu vou saborear. E ela está aqui prontinha, quentinha e com o queijo derretido maravilhoso. Então, você pode escolher se prefere entregar a pizza assim assada para o seu cliente, colocando na bandejinha, ou se prefere entregar ela sem assar, para o cliente assar em casa na hora que for comer. Depois de montadas, as pizzas costumam pesar de 100 a 110 gramas, pois, como eu falei, meus clientes preferem com a massa bem fininha. Isso vai variar muito do seu pedido. E aqui estão nossas pizzas prontinhas e perfeitas. Essa de milho com queijo tá com um cheirinho delicioso e esse queijo derretido dá de dar água na boca. Olha que delícia! A massa está crocante, fininha e perfeita e o queijinho derretido para ficar ainda mais saborosa a nossa pizza. Pizza é tudo de bom, é de dar água na boca, gente. Então, que tal uma pizza dessas? Para mim, é um lanchinho perfeito e os meus clientes gostam muito também. Às vezes pedem diversas, vários sabores ou todas do mesmo sabor para servir no lanche com a família. Você pode entregar assim em bandejinhas individuais, como eu já falei, ou em bandejinhas com várias unidades, se for para a mesma pessoa. A entrega e a montagem fica a seu critério. O importante é conquistar a clientela pela barriga, e isso essa receita aqui consegue com facilidade, pois essa pizza é realmente deliciosa. Para embalar, eu costumo utilizar esses plástico filme. Eu coloco a bandejinha em cima do plástico, facilita na hora de cortar. Meço para que ele cubra bem a bandejinha, corto um pedaço e depois é só embalar, cobrindo bem a nossa pizza. Você faz isso tanto nas bandejinhas individuais como nas bandejinhas grandes com várias pizzas. Assim embaladinho, ela fica perfeita, protegidinha e pronta para entregar ao nosso cliente, que poderá decidir se quer assar no mesmo dia para comer ou se prefere guardar na geladeira. Pode ser guardada por até 3 dias na geladeira ou congelada por 3 meses. Então, não tem erro, essa pizza sempre vai vender muito bem, pois se a pessoa não quiser comer na hora, ela pode comprar e comer depois. E fica muito prático embalado assim. Você pode fazer as embalagens individuais ou as embalagens com várias unidades, se for encomenda para uma única pessoa. Então, não sai daí sem se inscrever no canal. Eu gosto muito de ter você inscrito por aqui e trago as receitas com muito carinho. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois essa receita merece ser compartilhada, pois ela vai ajudar muitas pessoas a saírem dessa crise. E faz essas pizzas, se não for para vender, faz para saborear com a sua família, pois essa pizza é muito boa e merece ser saboreada. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.